E hoje nós vamos falar de um tema, um pouquinho delicado, mas importante, nesse tempo, onde nós estamos percebendo um problema muito grande que se chama omissão. Às vezes olhamos uma família, um casal, uma casa, que tinha tudo para viver algo extraordinário. Mas, por ambas as partes não entenderem o seu real papel dentro de um relacionamento ou dentro de uma família, nós estamos vendo realidades que estão afundando casamentos. Logo, se um casamento afunda a vida de um filho, afunda a vida de todos os que estão ali à volta, porque não há uma preocupação de, primeira coisa, agradar a Deus sobre todas as coisas. Então, aqui estamos falando de uma igreja, estamos falando de um culto para a família, onde o Senhor é o centro de tudo. Se o Senhor não for o centro na sua casa, na sua família, nós já temos um problema grave. Segundo, se nós não caminharmos segundo aquilo que está escrito na sua palavra, nós também temos um outro problema grave. Mas mais do que isso, se nós não entendermos aonde cada um de nós temos que chegar e qual o caminho que nós temos que percorrer para termos uma família abençoada por Deus, nós estamos fadados a viver dias muito difíceis. E eu escolhi uma passagem que ela é um pouquinho complicada, mas você vai entender. Isso está em Atos do capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, porque hoje nós vamos falar da importância da verdade dentro da família e dentro do relacionamento. E nós precisamos saber a quem nós devemos agradar. Atos capítulo 5, você achou aí? Versículo 1. Está escrito assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, diga comigo, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava ao seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouviu isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então as moças vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então a porta aos pés do que sepultaram o seu marido, e eles a levaram também. E naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. Irmãos, é um texto forte, pouco pregado nas igrejas, mas é um texto que, para mim, está muito claro o resultado da omissão e a falta da verdade. Estamos diante de um casal que conhecia muito bem a palavra, conhecia quem eram os apóstolos, conhecia o poder de Deus, mas em um dado momento, o próprio Pedro, ele diz que Ananias, ele permitiu que Satanás entrasse ali no seu coração. E quando ele permite que Satanás entre no coração dele, ele estabelece, e presta bem atenção que isso aqui é muito forte, ele estabelece um acordo maligno com a sua esposa.
E aqui a gente já começa a discorrer acerca de um assunto sério e grave, em que é possível alguém estar na presença de Deus, é possível um casal se denominar um homem e uma mulher de Deus, caminharem rumo em direção à igreja e Satanás entrar no coração de alguém. Ninguém está livre. Nesse caso, Satanás entrou no coração. Olha como é que a falta de confronto resulta em um cenário drástico. Porque quando Satanás entra no coração de Ananias, e ambos têm uma conversa, eu percebo que a mulher dele não discerne que Ananias já estava com o coração tomado. E em hora nem momento nenhum ela se posiciona para falar: de onde vem essa conversa? Por que você está pensando, imaginando que eu vou concordar com você em chegarmos diante de um homem de Deus, mediante a tudo que os nossos olhos estão vendo, e eu vou combinar, que eu vou entrar em acordo com o seu pecado? Olha, Ananias, você querer fazer dessa forma é um direito seu, mas é meu não compactuar com isso. É um problema seu você querer chegar diante dos apóstolos e mentir para eles, mas é um direito meu não mentir e ser verdadeira. E você pode imaginar, eu imagino, né, um diálogo assim, você pode imaginar tudo que nós estamos vendo esses homens fazerem. Eles estão operando debaixo de sinais, debaixo de prodígio, debaixo de maravilha. Você acha mesmo que nós vamos passar ileso diante desses homens de Deus? Percebe que essa falta de confronto, essa permissividade, resultou em uma morte física. Aqui nós não estamos falando de uma morte espiritual, foi uma morte física. E diante desse fato, a mulher de Ananias, diante de Pedro, o apóstolo Pedro, ela tem a oportunidade, porque eu vejo um Deus que é um Deus de oportunidade, de sair ilesa daquela situação e de se arrepender. E quando ela chega diante do homem de Deus, 3 horas depois do fato ocorrido, mesmo sem ela saber da morte do seu marido, ela tem a oportunidade de chegar diante do homem de Deus, porque cada um, presta bem atenção nisso aqui, acordos podem existir, mas cada um responde individualmente diante de Deus e diante de homens de Deus. Então eu posso fazer um acordo com o apóstolo Wilson, mas quando nós formos diante de Deus e diante de homens de Deus, cada um vai responder. E Deus, ele é tão poderoso que ele dá a oportunidade, e o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta para ela. E ela, de novo, ela diz sim. Ela diz, sim, é isso mesmo. Ela faz ali uma afirmação. Sim, foi isso mesmo. Ou seja, está tudo certo. O que ele falou, eu assino embaixo. E aí, diante desse fato, o texto nos mostra que não só ele morre, mas ela também morre junto. E isso é muito grave, irmãos. Porque se a mulher entende o papel dela, e o apóstolo Jesus vai falar do que o homem pode fazer, independente das condições às quais a família estiver inserida, as coisas poderiam tomar um outro rumo. Mas o que mais vemos hoje em dia, eu vou falar das mulheres, porque é a minha área de domínio e de acesso. O que eu mais vejo são mulheres que não querem levar o indivíduo até o ponto máximo da sua transformação. E eu preciso que você entenda o seguinte: se você não luta para que alguém que está do seu lado se torne um modelo e uma referência, você vai ter um problema grave. E essa noite a gente precisa conversar sobre isso, porque diante de uma sociedade que está com tanto problema no patriarcado, com tanto problema em autoridade, com tanto problema na figura masculina, nós já vemos uma geração que está com um problema grave de entender os seus papéis. Está comigo? Porque se nós estamos diante de uma geração de homens que não têm pais, logo esses homens não têm modelo, não têm referência. E eles não sabem de que maneira vão conduzir uma família, uma vez que eles não tiveram uma família como modelo. Logo, nós temos
famílias que já começam a, sabe, elas já têm o início já num conflito, porque ambos não conhecem os seus papéis. E aí, quando essas pessoas vêm para a igreja e elas começam a conhecer o Evangelho, elas começam a conhecer a Jesus, elas começam a se deparar com a verdade, elas optam em viver a sua vida do jeito que elas querem viver. E por isso nós estamos diante de um problema grave instalado. A cada vez mais o número de divórcios dentro da igreja. Cada vez mais o número de homens que não exercem sacerdócio. Cada vez o número de mulheres mais sobrecarregada, porque entenderam que elas devem fazer o papel da mulher, o papel do pai, o papel do marido, o papel do sacerdote, o papel do psicólogo, o papel do médico, o papel do professor. Porque entenderam que levar o mundo nas costas está tudo bem. Porque é muito mais fácil você concordar do que você confrontar. E hoje nós vamos entender aqui a diferença entre confronto e afronta. Porque existe uma diferença muito grande entre o que é o confronto e o que é a afronta. Se Safira confronta Ananias naquele momento, né, meu amor? O que poderia ter acontecido? Então, a omissão é um dos maiores problemas na família. O que acontece? Nós vemos nitidamente ali o que é omissão dentro de uma família. É a ausência de governo espiritual. Quando não se há governo espiritual, o sacerdote se omite. Quando não há governo espiritual, a sua ajudadora falha. Então, ali o que houve? Não houve o confronto, houve uma omissão. Tanto ela como ele sabiam que os apóstolos operavam através do Espírito Santo. Eles tinham visto com seus olhos o que Deus estava fazendo. E eles decidiram omitir o valor do bem a qual eles haviam vendido. Só que a omissão tem um preço alto. Quando você é omisso, quando você não confronta, quando você finge que não está entendendo, isso gera uma consequência gravíssima para a sua casa, para a sua família. E, infelizmente, nós vivemos em uma geração de omissos. Homens omissos, mulheres omissas. E eu vou falar sobretudo para os homens aqui. O nível de omissão dos homens tem sido assim alarmante. Eu tenho visto inúmeros casos recorrentes, de que famílias estão sendo destruídas, casamentos, porque os homens são omissos. Os homens não têm ocupado um lugar, o seu lugar dentro da família, de alguém que está pronto para confrontar. Nós vemos omissão com a esposa, nós vemos omissão com os filhos. E aonde há omissão, há desordem. Aonde não há governo espiritual, há desordem. E omissão é falta de governo espiritual. Irmãos, o grande problema entenda bem isso aqui, a dificuldade de pessoas entenderem que quando elas entram em um relacionamento, elas podem não conseguir entrar 100%, mas elas devem entrar 100% resolvido. E aonde é que está o problema hoje? É uma geração carente. É uma geração que ainda não entendeu que antes de entrar em um relacionamento, elas precisam resolver a sua carência, elas precisam resolver as suas dores, suas crises, sabe? Sua crise de identidade. E quando uma mulher, ela entra, aqui falando direto para as mulheres, o apóstolo vai falar para os homens, quando uma mulher, ela entra em um relacionamento carregada, volumada, avalanchada de problemas, de inferioridade, de complexos, sabe? De rejeição,
de ausência paternal, ela entra dentro desse relacionamento, ela logo vai procurar ocupar um lugar dentro desse relacionamento para se sentir, sabe, cuidada, protegida e amada. E eu sei que esse deve ser o dever do homem. Mas mais do que a mulher entrar em busca disso, apenas disso, é ela entender que ela não pode estar dentro de um relacionamento sem ela entender que ela precisa resolver as suas rejeições. Porque onde é que está o problema do confronto? É que normalmente quando você se coloca diante de alguém para confrontar, você vai estar diante de uma reação, e toda reação vai provocar um sentimento. Se você veio de lá de fora com um problema grave de rejeição e dentro do seu relacionamento você confronta alguém e alguém decide te dar 3 dias de gelo, você não tem estrutura para manter aquilo ali mais 3 dias. E é aí o problema. Porque se nós estamos diante de uma situação em que uma mulher nunca confronta, nunca questiona, nunca incomoda, você vai ter um problema sério. Você vai impedir o crescimento de alguém. E aí, o que você não pode é, lá no futuro, cobrar que alguém não se tornou uma árvore que vai proporcionar a você sombra e fruto. Porque a grande realidade é que a mulher, ela vai entrar num casamento, ela não vai entrar preocupada em olhar uma árvore, uma metáfora, e sentar debaixo dessa árvore e procurar sombra e procurar fruto. Porque ela está no calor. Mas quando chegar lá na frente, dentro de um relacionamento, ela vai procurar uma árvore para sentar, porque ela sabe o papel que ela tem. A mulher não tem a estrutura que um homem tem, a mulher não tem a força que um homem tem, a mulher não tem o psicológico que um homem tem, por isso ela é mulher. Chegará um momento em que ela vai precisar sentar, pastor Márcio, ela vai precisar de sombra, ela vai precisar de fruto, ela vai precisar de cuidado, e é nessa hora que nós vamos entender quem realmente nós temos do nosso lado. Então, uma mulher que é sábia, ela não concorda com tudo. E às vezes eu fico olhando alguns relacionamentos em que ambos ficam concordando com tudo. Tudo, está tudo bem. 1 ano de casado, está tudo bem, concordo com tudo. 2 anos de casado, concordo com tudo. 3 anos de casado, mas daqui a pouco vai começar a dar ruim, gente. Não adianta você concordar com tudo. Você precisa entender que se você quer alguém do seu lado que se torne, sabe, um suporte, você não pode concordar. É por isso que existe lá fora, os grandes traders, né, eles vão falar que quem faz um homem crescer é uma mulher chata. É por isso que todo filho precisa de uma mãe chata. Porque uma mãe, quando ela é chata, ela te tira da tua zona de conforto. Ela não deixa você ser um homem desleixado, ela não deixa você ser um homem largado, ela não deixa você ser um homem desinformado, ela não deixa você escrever errado. Sabe, o nível de omissão, às vezes, está em uma mulher que vê uma escrita errada e ela não corrige. Você está comigo? Camarada, no lugar do 2S, ele coloca uma cedilha. E ela acha bonitinho isso, porque ele só me mandou uma palavra, mas está errado. E aí a gente percebe um nível de omissão, porque por trás está um desespero em ser aprovado, em aprovação. E aí a pergunta que eu faço para as mulheres hoje: quem nós temos sido? O homem que está do seu lado é o homem que você idealizou? A esposa que está do seu lado é a esposa que você idealizou? E hoje, ouvindo alguns casais, o que mais nós temos ouvido, falamos isso da última vez, eu vou falar aqui para você, são divórcios acontecendo entre 18 e 23 anos de casado. Divórcio. O que aconteceu que houve uma ruptura? Agora, 18 anos de casado, 17 anos de casado, 20 anos de casado, 23 anos de casado, o que aconteceu? Aconteceu que houve um cansaço em alguém achar que a comunicação ainda, ou a comunicação não resolve mais. Então, eu preciso te dizer que a comunicação sempre será a base da resolução. Uma escuta assertiva e uma comunicação
sabe, ajustada, ainda é a base para qualquer família. Então, a mulher que ama, ela não apenas aplaude o homem que ele é, ela também desafia a ele se tornar o homem que ele pode ser. Não adianta você ficar só aplaudindo o homem que está na sua frente, mas você precisa incomodar esse homem para que ele possa se tornar, lá na frente, um homem ainda muito melhor do que ele já é hoje. Um pai melhor, um marido melhor, um sacerdote melhor, um homem de Deus melhor. O que nós temos feito? E aí eu vejo uma quantidade de mulher que fica, não, depois vai mudar, não, tá bom, ele é assim. E aí estamos vendo homens dentro da igreja afundados em cenários caóticos, homens que estão mortos. É só a gente anunciar aí, ó. Vamos anunciar semana que vem uma conferência de homens, vamos ver quantos homens vão estar aqui. Vamos anunciar semana que vem uma oração. Vamos ver quantos homens vão aparecer aqui. E aí, aonde estão as mulheres que estão achando bonitinho? Não, está no processo dele, deixa Deus trabalhar. Eu já entreguei para Deus. Você entregou para Deus? Você entregou para Deus? Deus não está querendo receber esse pacote mal resolvido que você está jogando nas costas dele, não. Não para com essa mentira. Eu já entreguei para Deus, Senhor, está nas tuas mãos. Está na mão de Deus. Aqui Deus olhando e falando assim, não me envolve nisso aí, não. Você está entregando para... Você pode entregar para Deus. Mas se você entregar para Deus e não der o governo para Ele, você vai continuar diante de uma situação que não está sendo modificada. É por isso que tem muita gente dizendo, estou caminhando para Deus, estou caminhando em Deus, estou caminhando em Cristo. Você está caminhando em Cristo com a Bíblia fechada? Você está caminhando para Cristo, mas você não tem tempo de oração? Você está caminhando para Cristo e não jejua? Você está caminhando para Cristo e todo dia você bate um papo com o teu velho homem? Você está caminhando para Cristo e todo dia você chama Ele para sentar com você na hora do almoço do seu trabalho? Você está caminhando para Deus? Deus Ele sabe, Ele tem paciência comigo, com o teu telefone entupido de música mundana. E você vem falar que a tua vida, estou entregando para Deus. Você está entregando para Deus? Você não tem que entregar para Deus, não. Grava bem isso aqui que eu vou te falar. Tem coisa que você não entrega para Deus. Tem coisa que você entrega para o psiquiatra, você entrega para o neurologista, você entrega para o culto de libertação. Você não tem que entregar para Deus, não. Você tem que falar assim, olha, vai caçar o rumo de mudar de vida. Você está aqui para dar um glória? Culto da família não é para você dar glória, não, irmãos. Culto da família é falar assim, vamos lá, qual o problema? A gente precisa mudar de vida. Vamos caçar um psiquiatra, vamos caçar um psicólogo, vamos caçar uma libertação, vamos caçar um banho, vamos caçar um negócio, porque tem que mudar de vida. Não vou mais ficar 2 anos dentro de um relacionamento assim. Culto de família é culto de verdade, né, meu amor? Só para quebrar o clima, gente. Vocês estão muito tensos. É complicado por quê? Porque aquilo que você omite, você não controla. Eita glória! Repete, meu amor, essa frase aí é aquilo forte. Que você omite, você não controla. É por isso que a casa vira, a atmosfera fica desorganizada. A vida não flui. Porque o que a profeta falou, tem muita gente dizendo assim, a minha vida está entregue na mão de Deus. A sua vida está entregue na mão de Deus? Amém. Mas o que você precisa fazer, é você que vai ter que fazer, não vai ser Deus. A minha vida está entregue o meu casamento está entregue na mão de Deus. Mas, apóstolo, eu não estou prosperando financeiramente porque a minha mulher não faz comida. Eu só vivo de lanche. Mas a minha vida está entregue na mão de Deus. Eu sei que um dia Deus vai fazer ela cozinhar. Deus não vai fazer ela cozinhar. Você que tem que parar de comprar lanche. Você tem que parar de ser omisso e dizer, eu não vou comer mais lanche. Você precisa fazer um arroz, você precisa fazer um feijão. A gente precisa prosperar. Aleluia. Deus está falando com a pastora Magali hoje. Mentira. Então, o ambiente perde o governo. E isso não é só na área da questão alimentar. Em inúmeras áreas, o homem é omisso e perde o controle. E isso vai gerando um casamento instável. E sabe aonde vai ter o resultado?
O que a profeta falou. O resultado é com 15, 16, 17 anos, já está saturado. Foi omisso a vida inteira. Agora resolveu não ser omisso mais. Aí quer confrontar. Aí você quer confrontar o que você não confrontou a vida inteira. Você espera o quê? O que você espera? Então nós homens precisamos pararmos de ser omissos. A omissão é pecado. Assim também como é crime, juridicamente falando. Então tem gente que comete aquela omissão e acha que Deus vai resolver. Deus não vai resolver o que você tem que resolver. Deus não vai colocar ordem na sua casa, porque você é o sacerdote. Ele já te levantou dentro da sua casa para você colocar a ordem na sua casa. E essa é uma noite que Deus ele está dizendo para nós, para os homens nessa noite: acorda, desperta, desperta esse sacerdote que há dentro de você, desperta, para de ser omisso. Aí eu vejo homens que são omissos espiritualmente, cobra da mulher uma santidade, mas não são santos. Cobra da mulher uma vida de fidelidade a Deus, mas não tem fidelidade. Cobra da mulher uma vida de assiduidade. Isso. Nos cultos e não vem aos cultos. Aí você quer um resultado que você não provoca através das suas atitudes. Deus ele está nessa noite realinhando as coisas. É necessário realinhar, porque vida a dois, família, é um projeto divino. E muitas das vezes o problema está onde? O problema está no sacerdote. Um sacerdote que tem uma postura alinhada, ele organiza a atmosfera da sua casa. O problema é que essa geração de sacerdotes não tem uma postura alinhada. São coniventes. É o caso que a profeta relatou biblicamente. Ananias e Safira, eles estavam em uma tratativa de destruição. Tem muitos casais que estão em uma tratativa de destruição. Um comungando com o pecado do outro. Um assinando embaixo da loucura espiritual do outro. Só que não adianta você viver uma tratativa espiritual de destruição e dizer assim: Deus está, a minha vida, o meu casamento está na mão de Deus. Quebra a tratativa de destruição, quebra os pactos escusos, quebra toda a tratativa maligna. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e você não é aquele que vai cumprir a agenda de Satanás. Você precisa nessa noite entender que você precisa quebrar o pacto maligno, o pacto de destruição. Sabe por que Ananias e Safira foram destruídos? Porque eles tinham um pacto de destruição, pacto de mentira, sabe? Não há denúncia. E quando eu falo que não há denúncia, é porque muitas das vezes o homem, ele é omisso em denunciar a esposa, quando ela está vivendo na contramão daquilo que Deus tem para a família, e vice-versa. Então hoje é uma noite para quê? Para quebrar a tratativa de destruição. O inimigo, ele criou um arquétipo, ele criou um plano, ele criou um modelo para destruir a sua família, para desorganizar a atmosfera da sua casa, para assentar e estabelecer um trono dentro do seu quarto. E você precisa nessa noite quebrar isso. Você precisa nessa noite dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite para declarar o que está escrito em Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família nessa noite está recebendo cura. O meu esposo está recebendo cura. A minha esposa está recebendo cura. Eu, a partir de hoje, eu faço um pacto de não ser omisso mais. Irmãos, sabe uma das coisas que eu tenho visto muito nessa temporada? É casamento de aparência. É muito casamento de aparência. É uma crentaiada tão infeliz. É uma crentaiada que não tem coragem de tomar uma decisão.
Eu sei que você me pediu para botar o óculos, né? Porque eu estou só Jesus, mas não estou conseguindo enxergar. É uma crentaiada tão infeliz. Casamento está à beira, está assim, ó. Está na pontinha, ó. A aliança está na ponta da unha. Mas não tem coragem de falar assim, olha só, eu não vou ficar mais um ano dentro desse relacionamento infeliz. A gente precisa resolver. E por falta de verdade, por medo, sei lá, por preguiça de pagar um preço, porque tudo aquilo que você mexe, você tem que mexer até o fim. Então, às vezes a pessoa não quer pagar um preço, não quer pagar, não quer orar, não quer jejuar, não quer ir até o final, fica pagando Vai dar problema, porque você pode até tentar segurar as pontas, não sei por que eu estou sentindo de falar isso aqui, mas vai chegar alguém lá do outro lado que não vai segurar. Então eu preciso hoje que você rompa, não é com o seu casamento, rompa com essa vida de fachada. Rompa, porque eu tenho dito para as pessoas que têm caminhado comigo, casamento não é para cativeiro, é para liberdade. Você não casa para viver cativo, você casa para ser livre. Ter uma vida de santidade em liberdade, ser alguém feliz, ser alguém leve, ser alguém realizado. E tem muito casamento que já não é mais casamento, pastor Márcio, virou cativeiro. E eu preciso que você entenda o seguinte, irmãos. Ou você vai fazer guerra contra a infelicidade, ou você vai viver uma vida inteira infeliz. Então vamos romper com o conformismo de viver uma vida e vamos ver para onde, vamos ver até onde vai dar. Vamos ver até onde vai dar? É sério que você vai fazer isso com a sua vida? É sério que você vai fazer isso com a única vida que você tem? É sério que você vai levar para ver? Você está igual o Zeca Pagodinho aí? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou ver até onde que a minha vida vai? É sério que você vai ficar dançando conforme a música que um maluco vai botar para você tocar? Um doido vai botar a música para tocar lá e você vai dançar? É sério que você acha mesmo que Deus está achando graça em ver você infeliz? Em ver seu coração angustiado? Em ver você empurrando um relacionamento com a barriga? Você acha mesmo que Deus, Ele não tem poder para entrar e resolver isso se você abrir a porta para Ele? Oh, aleluia, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu preciso que você entenda hoje o seguinte: o problema não é ser chata. Porque teve uma época que eu fui uma mulher chata. E eu sou quantas vezes for preciso. A palavra chata não me incomoda. O que me incomoda é a palavra fraca, frouxa, omissa. Na minha genética não corre esse sangue. Fraca, omissa, carente, desesperada por um amor, por um resto de amor. Mulheres, sejam mulheres bem resolvidas. Sejam mulheres que sejam bem resolvidas. Quanto mais uma mulher é bem resolvida, mais ela entende um homem forte que ela precisa do lado dela. Homens, escute o conselho. Quanto mais carente for uma mulher, corre dela, que ela vai te dar problema. Se ela está vendo a tua vulnerabilidade, se ela está vendo você se afundando, se ela está vendo você indo para o abismo e ela fica quietinha, porque ela acha bonitinho, você está no seu processo, corre, que isso não é uma mulher que vai fazer você decolar, isso é uma âncora. E vou repetir, isso é uma âncora. Mulher âncora, que joga a âncora aonde está e a vida dela não anda e nem a sua. Vocês precisam entender nessa noite o significado de ser chata. Porque o problema não é ser chata, é confundir submissão com silêncio, paz com omissão e amor com permissividade. Quem ama não é permissivo. Quem ama é verdadeiro. Então, por mais que doa, por mais que não seja bom ouvir,
Ouça da mulher ou vice-versa do homem que você ama e que te ama. Porque isso vai ser muito mais libertador do que você ficar dentro de um relacionamento lambendo a ferida de um homenzinho. Tem homem que quer, como mulher, fica ali, bonitinho de Jesus. Você precisa da tua mãe. Você não se você quer ficar, vai sentar no colo da tua mãe. Tua mulher não foi preparada por Deus para isso. Para ficar na sua fraqueza, no seu pecado. Mulheres foram levantadas por Deus como um radar para acessar, para enxergar onde o inimigo está. E para dizer para o marido: tem fraqueza aí? Estou contigo. Vamos resolver esse problema. Vamos pagar o preço em oração, em jejum. Tem dificuldade aí? Segura na minha mão que nós vamos juntos. Vamos pagar o preço e vamos resolver esse inimigo. Vamos colocar ele para fora. Mas é uma quantidade de mulherada, gente, que só a misericórdia de Deus. É uma mulherada amarga. Uma mulherada que não tem brilho, que não tem brilho, que você vê que está infeliz. A vida parece amarga. E eu preciso hoje te levar a entender o seguinte: a diferença entre o confronto e a afronta. Vai doer, como diz Jonathan Carlos, mas vai curar. O confronto busca corrigir, esclarecer, provocar a mudança. Pode ser firme, mas preserva o respeito. Está comigo? Então, o confronto é isso. Firmeza sem desrespeito. Você pode ser firme sem ser desrespeitoso. A afronta humilha, a afronta ataca, a afronta desrespeita, a afronta fere, coloca outra pessoa na defensiva. E aí, isso aqui é fortão. Porque o confronto diz a verdade para construir e a afronta diz algo para ferir. Então, se está construindo, é confronto que liberta. Porque a afronta fere, mas o confronto transforma. Eu e o meu esposo, dá a mão aqui, marido, somos a resposta de um casal que sofreu muito confronto. Antes da cura, afrontas também. Até entendermos que a base do relacionamento é o respeito. E quando nós entendemos que nós poderíamos falar a verdade um para o outro, sem desrespeitar, nosso casamento mudou. E se tem uma coisa que eu e ele fizemos, foi um pacto em não ficarmos infelizes dentro de um casamento. Olha a minha cara de felicidade. Olha como é que ele está bonito, gente. É só você olhar. Vou mostrar minhas fotos de casamento para vocês, vocês vão ver como que o casamento fez bem para esse homem, gente. É foto não editada. Não é IA não, hein, que naquela época nem tinha. Olha aí como é que ele está, irmão. Isso aí é a prova. Tchutchucão. Tá com vergonha, né? Tô não. Engasgou, irmãos, olha aí. Aleluia. Glória a Deus, como diz o Gabriel Labareda. Labareda, né, Gabriel? É só labareda. Só labareda. Continuando aqui falando sobre omissão e confronto, uma das coisas que eu tenho mais visto dentro dos casamentos, dentro da família, em termos de omissão, está relacionada à área sexual. E hoje nós temos um problema muito grande nessa área. Porque essa omissão dentro dessa área sexual está tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres. Existe uma castidade sexual que tem invadido os lares. E quando eu falo que... E muitas das vezes o homem, ele é omisso nessa área da seguinte forma. Ele ali é casado, marido de uma única mulher. Ele só tem uma única mulher
para satisfazer sexualmente. E muitas das vezes ela entra num nível de castidade e ele começa a ser omisso. Ele não quer falar, ele não quer confrontar, ele não quer mostrar que, de uma forma indireta, ela está levando ele a se distanciar de uma vida alinhada espiritualmente. E por ser omisso em falar, muitas das vezes, nessa questão sexual, ele vai entrando por um caminho, pelo caminho da pornografia. E quando ele conhece o caminho da pornografia, e que ele aprende que nesse caminho ele consegue se satisfazer sem confrontar a sua esposa, o casamento começa a entrar em ruína, em falência. Então eu vejo, e tem sido uma reclamação que muitas das vezes eu e a profeta Michele ouvimos sobre essa questão dessa omissão dentro da área sexual. E nós sabemos que o inimigo ele tem entrado exatamente aí. Esse é um ponto para que os casamentos acabem. Porque o espírito jezabélico, que traz a castidade, coloca o cinto de castidade tanto nos homens quanto nas mulheres, tem operado assim de uma forma terrível dentro dos casamentos hoje. E nós estamos falando aqui sobre quebrar isso, colocar ordem na atmosfera. E o que eu falei no início, aquilo que você omite, você não controla. Quando você entra num nível de omissão nessa área, você não vai controlar o resultado depois. Porque o inimigo ele vai trabalhar incessantemente para a queda. E sem contar que muitas das vezes o homem entra nesse caminho e depois ele perde a vontade e o desejo de se relacionar sexualmente com a sua esposa, porque ele aprendeu a se resolver. Então eu tenho uma palavra para os homens nessa noite. O único modo de você se resolver na área sexual é com a sua esposa. Qualquer outro caminho, qualquer outro modo é pecado. Então Deus te deu uma esposa. Então, e muitas das vezes começa essa castidade dentro do casamento e o marido e a mulher começam a viver como irmãos. Então, se você estiver do lado da sua esposa aí, diga para ela: eu não sou teu irmão. E ela diga para ele: eu não sou sua irmã. Você pode dizer isso? Eu não sou seu irmão. Bota aí no microfone aí. Eu não sou sua irmã. Então, não, vocês não são irmãos, são marido e mulher. E essa castidade, ela tem trago uma destruição nas famílias. Por quê? Porque o inimigo acha uma porta, uma brecha. O homem tem as suas necessidades orgânicas. Suas necessidades orgânicas. Ele precisa resolver isso com quem? Olha para o seu lado. Só se estiver do lado da sua esposa, lógico. Não olha para o lado não, Magarão. Obrigado, crente. Então, assim, precisamos resolver isso. Isso é um espírito de omissão que tem entrado. A omissão do lado da mulher porque ela acha que não é necessário. O homem que está vendo aquilo ali, mas também não tem coragem de falar. Por isso que busca caminhos para se resolver. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, homem, seja um sacerdote. Alinhe a atmosfera. Não existe e nem pode existir um relacionamento entre marido e mulher como se fosse irmãos, dormindo na mesma cama. Irmãos, a coisa é tão séria, tão grave, que nós estamos diante de um cenário hoje dificílimo, onde as pessoas elas estão tão adoecidas nas suas emoções. Eu falei com o apóstolo sexta-feira na aula na faculdade,
A professora abriu um gatilho de uma roda de conversa e foi um caos. Eu falei com a minha amiga que estava do meu lado, falei, Varoa, a gente precisa pegar esse povo aqui. O negócio ficou feio. Gente chorando, gente que saiu correndo da sala, porque nós estamos vendo uma geração que não se cura e não se cuida, porque falta comunicação segura. E quando o apóstolo fala de sentar, abrir, conversar, finalidade, o objetivo desse culto, é para você chegar na sua casa, sentar com a sua esposa, sentar com a sua família, fazer um espelhamento, olhar e falar assim, peraí, o que está legal aqui, o que não está? O que está saudável, o que não está? O que a gente precisa reorganizar? Porque a gente nunca pode achar que o problema só acontece na rua de trás. Até que a gente se depara com a situação batendo na nossa porta. A gente nunca acredita que alguém é capaz de se divorciar. Só quando a gente descobre que o divórcio já aconteceu. A gente nunca acredita que alguém que está envolvido na igreja é capaz de se envolver com a pornografia. Até que a coisa venha à tona. A gente nunca acredita que alguém é capaz de trair virtualmente. Até que a gente recebe a notícia que alguém decidiu trair o outro virtualmente. Vocês estão entendendo que o ambiente cristão não é um ambiente em que a gente precisa olhar para o céu e jogar toda uma responsabilidade para Deus sem que a gente faça a nossa parte? Se existem problemas, eles precisam ser resolvidos. Se você tem algum problema desses últimos cultos das famílias que nós falamos aqui, se você não sentou com a sua esposa e disse assim, o que a gente pode fazer para resolver? Você tem coragem de ter alguns diálogos, de ter algumas conversas, de olhar e falar assim, olha, você ouviu o que foi falado lá no culto? A gente precisa resolver essa parte aqui. Se o outro é infiel, o problema é seu. Você quer ficar roubando aí, ó? O problema é seu. O problema é seu? Nada disso. Olha bem aqui para mim. Se você está convivendo com alguém que é infiel, o céu, ele não fecha só em cima da cabeça do ladrão, não. Ele fecha em cima da sua casa. E aí você, o problema é seu, não quero nem saber. Você que está roubando, você está convivendo com um ladrão. E as consequências, para quem convive com um ladrão, é grave, gravíssima. Porque se você está com alguém, judicialmente, que cometeu um crime, você não denunciou, você responde junto com ele. Imagina espiritualmente falando. Você está entendendo como dentro da igreja abriu-se uma porta para uma permissividade e as pessoas não querem resolver seus problemas. Porque elas acreditam que pegar uma Bíblia, jogar debaixo do braço, cantar um louvor, voltar para casa, deixar ela lá mais uma semana fechada é o suficiente para uma vida cristã. E não é. Se existe um problema grave na sua vida sexual, é chamar a esposa e o marido e falar, olha aqui, a gente vai resolver. Eu não vou ficar me expondo, não vou ficar expondo ao risco, sendo exposto ao risco, por uma decisão que você decidiu tomar. Não posso. Sou homem, sou esposa, a gente precisa resolver essa parada. Eu não sei qual é o problema, quais são os problemas. Sejam eles de cunho espiritual, sejam eles de cunho emocional, mas falta verdade. Falta verdade em dizer assim, olha, existe desequilíbrio nessa área, olha, você está negligenciando a educação do filho, nós estamos negligenciando essa área, a gente precisa resolver. Não, gente. Não existe isso. É cada um por si dentro do casamento e Deus por todos? Como é que é isso? Você está vivendo a tua vida dentro do casamento, a esposa está vivendo a vida dela, e parece que cada um está vivendo dois mundos separados, mas que no final das contas decidiram ficar a vida toda junta. Você está conseguindo entender a loucura que está? Que vida é essa? Se esse culto da família, gente, não está proporcionando mudança nenhuma para você, eu te dou um conselho. Busque ajuda e auxílio rápido. Porque se você só está identificando pontos, mas não corre para solucionar, você está num problema grave. E eu queria muito que você hoje olhasse para você.
Porque quando eu e o apóstolo Wilson tivemos problemas graves dentro dessa área, eu busquei solucionar os meus problemas. Seja eles quais forem, se forem de cunho traumático, se o problema for com alguém que você se relaciona, que você não idealiza, porque as mulheres não se relacionam só com o físico. A mulher se relaciona com o homem que ela tem todos os dias. Então não se iludam, homens. A gente sabe que o homem, ele precisa, sim, biologicamente, como disse o doutor Iragildo aqui, os hormônios são 800 contra 200. É uma briga injusta que não tem nem como a gente colocar isso aí em disputa. Mas uma coisa é fato. Quem você tem sido? Qual homem você tem sido? E aí, quando você olha para sua esposa e você quer uma resposta, você precisa saber o que você tem entregado, ou o que você tem entregue. Porque, normalmente, o outro devolve aquilo que você também transborda. E, às vezes, eu vejo, sabe, alguns neurônios espelhos acontecendo e alguém que diz assim para o outro, ah, nossa, mas olha como que você é. Você não era assim. De fato, você se tornou. De tanto alguém derramar em você parte do que ele é. Pegou? Vou repetir. Às vezes você tinha um homem tranquilo, um homem pacífico, um homem que não era um homem grosso, um homem que não levantava a voz para você, um homem que não te ignorava. Mas, de repente, você começou a trabalhar de maneira exaustiva para transformar ele em quem você é piorado. E aí, às vezes, eu vejo uma mulher tendo uma resposta de um cara que uma vida inteira foi tranquilão e, de repente, o cara virou, na cabeça dela, o Satanás. Ele não virou o Satanás, ele se tornou parte do que você é. E, às vezes, de tanta mulher falar, você é um frouxo, você é isso, você é aquilo, você é um bosta, você é isso. E aí, de repente, ela olha, e você é um cara que não resolve, você é um cara que não faz nada. De tanto ela liberar essa palavra, ela agora está, de fato, colhendo fruto daquilo que ela tanto gerou. E aí? Chegamos em que nível? Então, hoje, no finalzinho desse culto já, o cerne é parar e analisar aonde eu cheguei e aonde estamos. Chegamos em um estágio, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente está caminhando em uma igreja que tem verdade, que tem palavra, que tem conselho, que tem direção, que tem orientação, que tem a palavra, mas a nossa vida está desse jeito. Está desse jeito por quê? Porque a gente decidiu que ela ficasse assim. Então, e aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa resolver. Mas ficar mais 5 anos dentro de um casamento desse jeito, eu me recuso a ficar. E um homem que não assume o seu lugar, enfraquece a sua família. Por quê? Um sacerdote, ser homem, não é ser egoísta, não é ser independente, mas é assumir a responsabilidade, é assumir o governo espiritual. Lembra que eu falei no início? Que a omissão, ela é perder o governo espiritual. Onde há omissão, não há governo espiritual. Então, hoje é uma noite para quê? Para que as coisas se alinhem. Você assuma o seu papel de sacerdote. Você, mulher, assuma o seu papel de adjuntora, de auxiliadora. Para quê? Para que a família se torne forte. Nós estamos chegando no final, mas nós precisamos o quê? Sair daqui hoje com o entendimento que para a nossa família dar certo, não depende de Deus, depende de você e dela e você. Então nós estamos botando uma culpa, ou transferindo uma responsabilidade, melhor dizendo, para Deus, que é nossa. O que Deus tinha para fazer, Deus já fez. Agora é o momento de você assumir o seu papel. É o momento de você assumir o papel sacerdotal, o papel como homem. Parar de ser egoísta, parar de viver uma vida independente. Deus te deu uma família. E os homens e os sacerdotes que têm família, ele não pode querer ser alguém egoísta, independente, viver como se fosse
uma vida solo. Deus ele está nos chamando para quê? Para que a igreja a cada dia se torne forte. Mas a igreja só será forte quando a família for forte, quando o casamento estiver estabilizado, quando as coisas fluírem. Nessa noite eu quero declarar que aqui há uma geração de famílias fortes. Eu quero declarar que a sua família é um modelo para essa sociedade, é um modelo para o seu irmão, é um modelo para o lugar onde você está implementado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé.